Você já se sentiu esquecido, sem saber, sem entender por que está passando tantas dificuldades? Hoje eu vou te mostrar na palavra de Deus como nos momentos em que parece que Deus está em silêncio, que Ele não está agindo, Ele está cuidando de tudo e Ele está trabalhando em favor da sua vida. Vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor? Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos nas Tuas mãos nesse momento. Pedimos a Sua bênção e a Sua direção sobre essa live e sobre tudo que vamos meditar na Tua palavra. Que o Teu Espírito se faça presente aqui, se faça presente aonde estiver alguém me assistindo esse vídeo tanto ao vivo quanto na gravação. Que todo mal seja afastado, que todo pecado seja coberto com Teu sangue, que toda barreira e toda ação e toda opressão maligna seja quebrada, que haja cura para as enfermidades pelo Seu poder e o Teu Espírito fale pela Sua palavra no nome de Jesus. Amém. Ontem a gente viu que o povo de Israel enfrentou opressão, mas Deus estava agindo. Hoje nós vamos aprender como Ele usou essas circunstâncias difíceis na vida de Moisés para preparar Moisés para a obra que Deus tinha para ele fazer. Tá? E aí, você já sentiu assim como Deus estando em silêncio na sua vida? Deus trabalha em cada detalhe, mesmo quando nós não vemos, tá? Mesmo quando nós não vemos, Deus está trabalhando, porque a Bíblia diz: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, quem ama a Deus, por mais que situações aconteçam, no contexto todo, juntamente, no resumo de tudo, aquilo que parecia ruim vai se tornar em bênção, em direção de Deus para a tua vida. Êxodo capítulo 2, versículo de 1 a 10, que vai tratar do nascimento de Moisés. Olha só, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Bom, aqui explicando as tribos de Israel, né? Elas eram as 12 tribos de Israel. Uma dessas tribos é as tribos de Levi, entendendo que tudo na Bíblia é geracional. É indivíduo, do indivíduo vem a família, da família vem o clã, que é a reunião das famílias, do clã vem as tribos e das tribos vem a nação. Então é indivíduo, família, clã, tribo, nação. Cultura, até hoje, do Oriente Médio, seja diferente da nossa, no sentido de que toda a sociedade se move pelas instituições, né? Tem instituições em geral que movem a sociedade, Estado, conselhos, e já na Bíblia não eram por instituições, a instituição era essa construção, o indivíduo com a sua família, então a família é a principal instituição, essa família vai crescendo e multiplicando, então várias famílias, com um patriarca daquela família vai ter então um clã familiar, que são, digamos, o pai, que seus filhos, seus netos, seus bisnetos, e vai indo, né? Os clãs vão dar origem a uma tribo, no caso aqui fala-se da tribo de Levi, e as várias tribos, no caso as 12 tribos de Israel, vão dar origem então à nação de Israel, assim que vai se formando. Então toda a estrutura daquela sociedade é desta forma. Quem decide os assuntos da família, o líder da família. Quem decide os assuntos do clã, o líder do clã. Quem decide os assuntos da tribo, os líderes da tribo. E assim os líderes da tribo compõem a liderança da nação. Para você entender como é que funcionava. Vamos lá, versículo 2. E ela engravidou e deu à luz um filho. Engravidou e deu à luz um filho. Esse filho, Moisés, ele nasceu debaixo de um decreto de morte. Porque tinha entrado uma lei dizendo que os filhos homens dos descendentes de Israel deveriam ser lançados no rio para morrerem. Antes era para as parteiras matarem, as parteiras não mataram, o faraó mudou o decreto dizendo que deveriam ser lançados no rio para morrerem. Então ele nasceu debaixo de um decreto de morte. Ele nasceu debaixo dessa vai morrer, mas Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Tem até
aquela música, né, que está muito na moda do Joquebed, né? Joquebed, Moisés não vai morrer. Já posso ouvir o choro do bebê. Ouvir o choro do bebê durante esses 3 meses era talvez o mais complicado para Joquebed, né? Esconder Moisés por 3 meses. Shalom, Diego, bom dia. Esconder Moisés por 3 meses. Você tem um bebê e naquela época, né, com menos recursos do que hoje, você tem que esconder o seu bebê. Estou tomando cafezinho aqui. Das autoridades por 3 meses. Isso realmente foi desafiador e ela escondeu ele por 3 meses. Quando já não podia escondê-lo, chegou um ponto que não tinha mais jeito, ela pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou o menino e o deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Aqui é um momento difícil, né? Imagina uma mãe, um pai também juntos naquela época, ter que pegar um filho e... tá ruim essa luz aqui. Tem que pegar um filho e se desfazer dele. Tem que pegar um filho e lançar ele no rio. Que sofrimento, que coisa terrível essa família passou. Shalom, Cris. Um cafezinho, né? Bom dia, Cristiano. Shalom. Que bênção. Chegando. Convidar vocês a enviar um aviãozinho aí, enviar essa live para mais pessoas, né? E também estarem compartilhando, comentando, mandando coraçãozinhos. Isso ajuda a fazer a live aparecer para mais pessoas, né? Sabe que o Instagram não mostra as coisas para todo mundo, é conforme o engajamento daqueles que vão entrando, ele vai mostrando para mais gente, né? O engajamento é curtir, comentar, compartilhar, essas coisas assim. Bom, então, queridos, dando a continuidade aqui na leitura, então, aí ela esconde ele coloca ele no cesto, num cesto que ela passou betume, piche, aquilo ali tudo, para que ele não entrasse a água, para que ele ela impermeabilizou o cesto para colocar e aí ela colocou entre os juncos. Os juncos é uma planta, tipo uma planta comprida, dá uma florzinha, né? Que era da onde era feito o papiro, que era utilizado na época como papel, né? Papiro, né? do Egito. E era muito comum na beira do Nilo esses juncos. Então ela colocou lá eles, em vez dela jogar no rio, como era a ordem, ela colocou ele dentro do cesto entre os juncos, né? A irmã do menino, que é a Miriam, ou Miriam, né? A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria. A filha de Faraó, então estamos falando da princesa do Egito. A filha de Faraó é a princesa do Egito, a filha do rei. Faraó é o rei do Egito. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pelas margens do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Olha como Deus está preparando tudo, porque 3 meses ela nasce o menino, ela tem que jogar no rio, aí ela resolve segurar o menino, ela esconde 3 meses, aí ela coloca dentro de um cesto, faz todo um preparo. Quando ela coloca lá exatamente naquele dia, naquela hora, a filha do faraó vem para tomar banho, enxerga, manda pegar o cesto. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Ela já entendeu, é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Deus prepara tudo, né? Você quer que eu vá chamar? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino, a Joquebed. Então aqui Miriam fica ali, né, e vai e se oferece. Quer que eu vá chamar uma mulher para amamentar Moisés? Quero. Chamou a própria mãe dele. Veja como Deus prepara tudo, como Deus está trabalhando. Deus tem um propósito, ele vai trabalhando tudo. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. Uou!
Como Deus faz as coisas, né? A própria mãe da criança vem, porque o que acontece? Essa filha do faraó, ela não sabe que aquela mulher ali é a mãe da criança. Porque muitas mulheres hebreias estavam sem os seus meninos porque eram obrigadas a jogá-los no rio. Então Moisés nasce nesse decreto de morte, mas Deus estava trabalhando e guardando a vida dele. Então pode haver decretos malignos, que alguém falou para você, que pessoas falaram, decretos de morte, decretos de destruição sobre ou contra a sua vida, mas Deus está trabalhando. Podem haver decretos dos mais terríveis, mas Deus está trabalhando. Podem haver decretos dos mais terríveis, mas Deus está operando. Podem haver decretos dos mais extraordinários, mas Deus está em ação. E aquele decreto de morte foi mudado por Deus e agora a mãe do menino, Joquebede, vai amamentar seu próprio filho e ainda vai receber por isso. Então veja bem, Moisés, ele fica na casa da sua mãe até que ele desmame. Então ele, por isso que depois, lá na frente, ele vai ter uma identificação forte com o seu povo hebreu. Porque, né, se ele fosse direto, talvez levado para o palácio e criado no palácio, a possibilidade seria grande dele não ter conexão nenhuma com o seu povo. Ele se considerar um egípcio totalmente, né? Mas não, ele tem essa conexão. Então, deixa eu falar uma coisa aqui para você, para as mães, para as futuras mães, pais. Hoje nós temos uma grande dificuldade. A formação de uma criança, ela está em ficar olhando para seus pais. A formação dela é para quem ela olha. Para quem ela olha, ela vai se formando, principalmente quanto menor, mais, e muito forte até os 6 anos. Segue para a vida toda, mas para quem a gente olha, em quem a gente se concentra, quem a gente admira, quem a gente se relaciona, a gente vai sendo moldado pelos hábitos, pelas práticas, pela cultura, vai pegando o jeito. Por isso que tem filhos, por exemplo, adotivos, que você não diz que eles são adotivos, porque eles têm um comportamento, até a aparência física, o jeito, tudo vai sendo dos pais adotivos. Que quem não sabe nem percebe que não é filho daquele casal, filho geneticamente falando, biologicamente falando, não é filho do ventre, mas como a gente fala, não é filho do coração, e nem se percebe isso porque a criação faz isso. E hoje a gente tem a dificuldade dos pais trabalhando fora, né, e tal, e o filho, muitas vezes bem pequeno, fica lá. Que é uma coisa, queridos, terrível, que tem o Estado quer se apoderar dos nossos filhos. Por isso que as leis vão, cada vez, hoje você é obrigado a colocar com 4 anos o filho na escola. E agora eles estão tentando mudar a lei no Plano Nacional de Educação, de que a criança tenha que ir para a escola imediatamente, o bebezinho. Por que isso? Porque quando você desconecta a família, você enfraquece a sociedade. E por que o Estado quer enfraquecer a sociedade? Porque o Estado hoje, que foi criado para ser a organização da sociedade, então nós estabelecemos o Estado para ele organizar a sociedade e nos ajudar a organizar a sociedade. Mas nós, o que fizemos? Nós se isolamos disso. E deixamos essas pessoas aqui do Estado fazer o que quiserem. E nós obedecemos a eles. Em vez de eles serem nossos representantes, eles viraram os que mandam em nós. E como eles viraram os que mandam em nós, isso desestabilizou de tal forma que eles querem que a gente seja enfraquecido. Não que uma pessoa quer, o sistema todo, maligno, né, que tomou conta, quer que a gente esteja enfraquecido, porque, estando enfraquecido, a gente acaba não tendo força como sociedade e eles podem fazer o que querem, né, entra essa dominação. Então, esse entendimento da importância do filho estar junto aos pais, do filho estar olhando para os pais, dos pais estarem ali presentes
com os filhos, porque é assim que a criança aprende. Ela aprende a comer porque vê o pai comendo, ela aprende a falar porque ouve e vê os pais falando, ela aprende a caminhar porque vê os pais caminhando, e é assim que aprende. Então por isso assim a importância, Deus preparou tudo para que Moisés, inclusive, fosse amamentado pela sua mãe hebreia, Joquebede, enquanto ela recebia da filha do faraó para isso, né? Sem que a filha de faraó soubesse que era a própria mãe dele. Ela recebeu, teve tudo isso para quê? Deus preparou para que Moisés realmente tivesse a sua conexão primeira com os seus pais hebreus da tribo de Levi. Como eu expliquei ontem, hebreu e judeu é a mesma coisa, tá? São significados um pouco diferentes da palavra. Hebreu é o que vem da além do rio, o que passa para o outro lado. Também está se referindo a Eber, que é um antecessor de Abraão. E israelita se refere aos descendentes de Jacó, Israel, que teve seu nome mudado para Israel. Mas é o mesmo povo, tá? Seguindo a leitura, então, leve essa menina, esse menino, melhor dizendo, e o amamente para mim, e lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu tirei das águas. Então quem deu o nome para Moisés foi a filha de Faraó. Então é um nome egípcio que tem referência a tirado das águas. E então aqui Moisés entra numa outra fase. Eu não falo aqui exatamente com que idade, né? Com quanto tempo, mas quando ele desmamou, ele foi para o palácio. Então ele tem essa experiência, esse entendimento e essa conexão com o seu povo hebreu, o povo de Israel, e agora ele vai ser educado no palácio. E aí a vida passou, foi educado no palácio, foi preparado lá, certamente em toda a cultura egípcia, estava preparado, certamente entendendo muitas coisas da idolatria, da mitologia egípcia, de toda a magia maligna do Egito, aprendendo também toda a inteligência, arquitetura, toda a ciência do Egito, e agora esse homem é adulto. A partir do versículo 11 ele já é adulto. A Bíblia não conta a infância, a juventude e a adolescência de Moisés, né? E aí no versículo 11 vai falar: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi o lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Quem vive no palácio às vezes perde a noção. Ou não tem noção, ou nunca viu como é a vida do povo, né? Como é a vida no dia a dia, não tem conexão com a vida do dia a dia, mas ele vai, e quando ele vê como seus irmãos eram maltratados. E aí ele viu aquilo, viu um homem egípcio espancando um hebreu. Correu o olhar por todos os lados e não viu ninguém. Então matou o egípcio e escondeu na areia. Ele foi lá para defender o egípcio, matou o egípcio e escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então aí ele volta e começa a ter essa conexão. Viu dois hebreus brigando. Então veja aqui, queridos, que às vezes a gente tem um chamado dentro da gente, de Deus. A gente tem um propósito que Deus colocou lá lá no ventre, quando lá o espermatozoide se uniu ao óvulo e ali foi gerado, ali Deus colocou um propósito em você. A questão é que muitas vezes a gente é impulsionado por esse propósito, mas falta ainda o entendimento, a maturidade, a sabedoria, e a gente acaba fazendo coisas que não condiz. Por exemplo, aqui Moisés, ele foi lá para ver o povo, ele estava sentindo o chamado de Deus como libertador daquele povo. Ele entendia algo dentro dele, provavelmente, aquela coisa assim que te impulsiona e você não sabe por que você não consegue viver sem fazer aquilo, porque até que você arruma problemas para você por causa daquilo. Coisas que às vezes você não sabe, Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui agora.
Tem coisa dentro de você que você sente um impulso, que você fica pensando por que eu não vou cuidar da minha vida ao invés de estar me envolvendo com isso. Coisa que você diz assim, meu Deus, eu não, chega na hora, eu tenho que largar disso porque eu só estou me incomodando com isso. E Deus está falando para você, é que você tem um propósito, um chamado, talvez você ainda não saiba como agir nesse chamado da forma correta, mas você tem que parar e buscar a Deus. Deus, eu tenho esse chamado, eu não tenho como abrir mão dele, eu não posso parar ele. Me dá a graça, me dá a revelação, me dá a sabedoria para viver esse chamado que o Senhor me deu da forma certa, porque eu estou me incomodando com isso, eu estou tendo trabalho com isso, está me dando problema isso, mas é algo que queima dentro de mim e eu não sei como é que eu faço para parar. Deus está falando com você? É com você? É para você essa palavra? Que, como eu disse, essas lives aqui eu não preparo, a gente vai lendo aqui, né? Eu tenho aqui alguma anotaçãozinha sobre o texto, mas eu sinto realmente que Deus tem usado essas lives para falar o ensino e para também, em determinados momentos, trazer a profecia, trazer a palavra profética, porque o meu ministério, meu dom é muito mais para o ensino, mas o apóstolo tem a característica de fluir nos dons, nos 5 ministérios, né, quando necessário. Então, às vezes Deus traz a palavra profética que é essa para você agora. É Deus que te deu esse queimar no teu coração, esse impulso que você não consegue segurar, esse só me dá problema. Pois aconteceu com Moisés também. Vamos entender aqui. Ele olhou, viu que o egípcio estava batendo no hebreu, foi lá e matou o egípcio e se escondeu na areia. Quer dizer, ele agiu errado dentro de uma intenção boa. E isso, né, a falta do entendimento dele de quem ele era e de qual o papel dele. A falta de entendimento dele do que ele deveria fazer. Agiu precipitadamente, matou o egípcio, e aí no dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Aí ele foi de novo. Aí ele perguntou ao agressor, por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Eu não sei se eles sabiam que ele era, se sabiam que ele era o neto do faraó, né, de criação, mas o neto do faraó. Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. Porque aí ele deveria ser, apesar de ser o filho do faraó, ele não podia lá matar um egípcio. Então, as leis do Egito viriam sobre ele. Eu não sei se ele seria preso, se ele seria condenado à morte, eu não sei o que aconteceria para ele pelo fato de ele ter matado o egípcio. E aí ele percebe, assim, foi descoberto. Aqui, já achei a resposta. Versículo 15. Como eu disse, eu não preparo, né? Eu leio com você. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Então essa era a notícia chegou até o faraó de que Moisés tinha matado o egípcio. Então a notícia chegou lá e o faraó quis matar Moisés. Mas Moisés fugiu e foi morar na terra de Midian. Moisés fugiu para a Arábia. E foi morar na terra de Midian. Midian, quem era Midian? Você sabe quem era Midian? Se alguém sabe, escreve aí quem era Midian. Midian, é difícil que alguém saiba, né? Quem era Midian. Sem pesquisar aí, né? Senão você vai ter que sair da live para pesquisar, não compensa, eu já vou falar mesmo, né? Mas se alguém sabe, escreve aí quem era Midian. Vou contar para você quem era Midian. Talvez você vai surpreender. Midian era um filho de Abraão. Não era Isaac, não era Ismael, mas era filho de Abraão. Então Moisés foge para os seus parentes. Como assim? Não era só Ismael e Isaac, Ismael com a egípcia, Isaac com Sara, não era só esses os filhos de Abraão? Não. O que acontece é que depois da morte de Sara, a Bíblia vai falar que Abraão se casa com Quetura, fala uma mulher chamada Quetura,
O pessoal brinca, né, que depois de velhinho, né, Abraão, a renovação física dele, de quando ele teve seu filho Isaac, que ele, né, já era de idade, renova-se, né, que a renovação permaneceu na vida dele a tal ponto que ele depois casou de novo, daí brinca que ainda aguentou, teve tempo ainda para quentura, mas não é quentura, é quietura. Alguns teóricos dizem que essa Quetura seria a própria Agar, a egípcia, que ele teria reencontrado ela e então agora se casado com ela e que ela estava conhecida como Quetura, mas que era a própria Agar. Acho difícil essa história, mas existe essa história. E ele tem com Quetura filhos. Filhos. E um destes filhos que ele tem com Quetura chama-se Midian. Então, Midian é um filho de Abraão, dos mais novos, do descendente não de Sara, mas de Quetura, que foi a segunda mulher dele. Depois que ele ficou viúvo, ele casou-se com Quetura. Então ele corre para lá, né, para esses parentes, então, né, distantes. Ali assentou-se à beira de um poço. A beira de um poço, naquela época, era um lugar de ponto de encontro. Porque alguém vai vir tirar água do poço. O poço geralmente era o poço da vila, o poço da região, o poço da cidade. Então numa região de praticamente sem rios, uma região seca, o poço era a coisa que era o que mantinha a vida da cidade. Às vezes era um poço mesmo, e existem alguns textos traduzidos como poço que não eram poços, que eram na verdade cisternas. Alguns eram poço cavado mesmo até encontrar água, outros, né, mais no terreno mais rochoso, eram cisternas onde a água da chuva corria e caía lá dentro e ficava reservada aquela água da chuva, e ali era uma cisterna. No caso aqui fala um poço, né? Acredito que era um poço mesmo, né? E ele sentou ali à beira do poço. Ora, o sacerdote de Midian. Então, quando fala que o sogro de Moisés era sacerdote de Midian, a gente pode pensar que tipo de sacerdote era esse, que negócio era esse. Sacerdote de quem? Sacerdote de o quê? Nós temos que pensar que nós estamos falando de descendência de Abraão, de pessoas que, apesar de não serem da linhagem da promessa, ou seja, da linhagem de Israel, né, de Isaac, Jacó, Israel, né, Isaac, Jacó e suas 12 tribos, da onde virá o Messias, que depois da onde veio o Messias, né, Jesus, estou falando virá porque estamos falando desse tempo, mas da onde veio o Messias Jesus, apesar deles não terem essa promessa de serem essa descendência, eram filhos de Abraão. E a promessa de Deus era para os filhos de Abraão. Então aqui, sacerdote de quem adorava o quê? O Deus Altíssimo, o verdadeiro Deus. Era sacerdote porque seguia a adoração a Deus. É claro que foram havendo distorções ou diferenças nesse culto a Deus. Mas ali ele se assentou à beira do poço. O sacerdote Midian tinha 7 filhas, e elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho do seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Provavelmente não havia água, ou no poço, ou na cisterna, né, suficiente para todos. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Moisés, imagina esse homem, Moisés, treinado nas artes do Egito, treinado como um guerreiro no Egito, porque os descendentes, a família real, não era lá um bando de como é que eu vou dizer, de playboyzinho, né, flácido e gordinho, né, que a gente fica às vezes, né, que a gente não tem preguiça até de ir na academia, lá esperando para ver o que ia acontecer com eles. Não era isso. Não, eles eram treinados, eles eram adestrados, eles eram preparados. Então Moisés era preparado. E aí Moisés estava tão preparado que ele vem e expulsa, o que protege
aquelas mulheres daqueles homens, aqueles outros pastores de ovelhas que estavam ali, que não queriam deixá-los tirar água. E ele vem, protege elas, auxilia elas e dá água para o rebanho. Quando as moças voltaram ao seu pai Reuel, que é Jetro, às vezes aqui ele é chamado de Reuel, depois ele é chamado de Jetro. Reuel é uma palavra como amigo de Deus, próximo de Deus, né? E Jetro tem a ver com prosperidade, com alguém próspero, alguém bem-sucedido, enfim, né? Então vem e fala Reuel, né, seu pai, e aí eles perguntou, por que voltaram tão cedo hoje? Provavelmente elas tinham que sempre ficar esperando todos os outros pastores tirarem água para suas ovelhas, para depois elas poderem tirar. Mas naquele dia elas voltaram cedo. E elas responderam, um egípcio defendeu-nos, ou seja, ele era hebreu, mas a aparência dele, a vestimenta dele, as características dele demonstravam que ele era egípcio. Um egípcio defendeu-nos. E aí, né, dos pastores, e ainda tirou água do poço para nós, e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convide-no para comer conosco. Olha como Deus está trabalhando. Olha como Deus está preparando tudo. De repente você não sabe do amanhã. Você fica em dúvida sobre o seu amanhã. Mas Deus já está preparando um poço para o seu caminho. E Deus já está preparando alguém que você vai ajudar nesse poço. E essa pessoa que você vai ajudar nesse poço vai ser a solução daquela situação. Mas na verdade em tudo isso Deus está trabalhando em você. Para que você esteja preparado para a grande obra que Ele tem na tua vida. E aí ali naquele poço, Deus usa Moisés para proteger aquelas jovens. E isso conecta, aquela gratidão, a gratidão é poderosa, né? A gratidão é poderosa. O que você tem que você pode começar a ajudar mais as pessoas, que vai gerar essa gratidão nas pessoas? O que você tem? Né? O que você tem? Quando você se aproxima das pessoas, você se aproxima delas pensando o que você pode tirar delas, ou você se aproxima delas pensando o que você pode dar para elas? Dai e ser-vos-á dado, diz a palavra de Deus. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão. Da uma forma como medires, vos medirão a vós. Então, quando você se aproxima das pessoas, você se aproxima tentando assim, o que eu vou tirar desse aqui? Ou você se aproxima e pensa assim, o que eu posso dar nessa relação, nessa amizade, nesse discipulado, o que eu posso dar, o que eu posso entregar que abençoe a pessoa? Porque Moisés chega ali e faz algo por elas. E quando ele faz algo por elas, ele tem uma conexão com aquele homem, sacerdote de Midian, chamado Reuel, que depois vai ser chamado de Jetro, né? E ele fala, onde está ele? Perguntou o pai. Por que o deixaram lá? Convide-o para comer conosco. E Moisés aceitou e concordou também e acabou ficando morando na casa daquele homem. Ele foge do Egito, ele está numa situação que ele não sabe do seu futuro, ele tem que abandonar o palácio para não morrer nas mãos de Faraó. A vida dele vira de cabeça para baixo. Antes ele morava no palácio, ele era filho da filha de Faraó, ele era neto do Faraó. Agora ele é alguém procurado para ser morto pelo próprio vô. Se é que era o mesmo Faraó ainda, né? No caso, se o Faraó ainda era o vô dele, né? Podia ser um tio, como podia ser, né? Enfim. E um irmão, enfim, né? Agora ele tá lá errante. Ele tá lá, vou comparar assim, como um mendigo, como alguém, como um morador de rua. Ele chega a Midian, ele para naquele poço e agora ele tá ali. Surge aquela situação, ele ajuda alguém. Reuel chama ele e dá moradia para ele. Agora, ele de errante, ele tem uma casa. Uma casa sacerdotal. Uma casa sacerdotal. Que coisa tremenda.
uma casa sacerdotal. Uma casa sacerdotal. E aí, queridos, nessa casa sacerdotal, ele casa. Nessa casa sacerdotal, ele casa. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Então, Zípora, filha de Reuel, sacerdote de Midian, filha de Jetro, vai ser a esposa de Moisés. Então, agora ele chega lá solteirão, né? Casa, e ela deu à luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo, sou imigrante em terra estrangeira. Então, o primeiro filho de Moisés se chama Gerson. Tem algum Gerson aqui, né? Primeiro filho de Moisés se chama Gerson. Então, Deus está trabalhando na vida dele. Agora ele casa, agora ele tem filhos, ele tem... Então, aquele chamado que ele recebeu, ele agiu abrupta e erradamente. E aí ele teve que fugir. Quando ele foge, ele vai consolidar família. Quando ele foge, ele vai casar, ele vai ter família, ele vai trabalhar com o seu sogro, que o seu sogro era sacerdote e também tinha rebanhos. Ele vai viver a vida dele. Existem momentos da vida da gente que parece que os nossos sonhos morreram, que parece que o nosso chamado morreu, que parece que aquele ímpeto, eu tinha vontade de fazer tal coisa, mas agora me aconteceu tanta coisa, deu tudo errado, agora eu vou fazer outra coisa. Mas não é. É Deus trabalhando. O maior do propósito de Deus para a tua vida está pela frente. A obra maior de Deus para a tua vida não acabou, ela está pela frente. Lá na frente é que ela vai acontecer. É lá na frente, não é agora, é lá na frente. Então Deus está trabalhando. E nesse trabalhar de Deus, a gente não entende o que está acontecendo. Parece que o chamado morreu, parece que o propósito morreu, parece que deu errado, parece que não aconteceu, mas eu quero dizer para você que Deus está trabalhando na tua vida e Ele não desistiu do chamado. Parece que aquela pessoa que devia te ajudar, que é no caso do faraó ali com Moisés, acaba sendo justamente aquele que não te ajuda, que não abre as portas que deveria abrir, mas Deus está trabalhando. Deus está operando. E nesse operar e nesse agir de Deus, aqui vai acontecendo as coisas. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito, o faraó. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. Enquanto Moisés estava lá, amém, Renata? Amém? Enquanto Moisés estava lá, Deus estava trabalhando lá no Egito, enquanto Moisés estava em Midian. E os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles, lembrou-se da sua aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Parece aqui o texto, pode dar a impressão que tipo assim, Deus é esquecido. Deus se esqueceu, daí como eles clamaram, ele lembrou. Deus não esquece de nada, obviamente, né? Deus não tem falta de memória, não está com pouco espaço no drive, né? Na memória, não. A Bíblia vai usar palavras que às vezes colocam uma certa aparência, uma certa comparação de Deus com um ser humano. Como um ser humano pode esquecer de alguma coisa, aqui não é que Deus esqueceu, Deus não estava intervindo diretamente naquele momento, Deus estava preparando Moisés, Deus estava trabalhando como ele está, mas o agir de Deus não era para a libertação. Mas aqui eles estavam clamando e Deus está ouvindo o clamor. E nesse Deus ouviu o clamor, Deus está trabalhando na vida de Moisés. E começa, a partir de amanhã, na nossa meditação, o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente e o processo da libertação. Então amanhã nós vamos meditar sobre isso. Nós vamos orar agora, quero abençoar a tua vida. Quero declarar o poder de Deus sobre a tua vida. Tenho certeza que Deus foi falando coisas com você durante essa live. Tenho certeza que há algo que Deus trouxe de novidade dele para a tua vida nessa manhã. Eu não sei você, mas ter essas meditações aqui, Deus tem falado talvez mais comigo do que com você, tem sido muito bom, assim, que eu fico na expectativa
Tem sido um momento de expectativa de começar o meu dia meditando junto com você aqui na palavra. E eu espero que você também tenha sido abençoado. Lembrando que esse texto que a gente está meditando não é um texto que eu escolhi aleatoriamente. É o texto que todo o povo de Deus deveria estar meditando nessa semana, que vai de Êxodo 1 até o Êxodo 6. Porque essa divisão foi feita 600 anos antes de Cristo, e essa divisão, ela depois foi indo lá no Novo Testamento, foi colocado também os textos do Novo Testamento, que nós vamos meditar mais para o final da semana, para que a gente tenha um texto em que a gente lê e vai meditando, porque a pregação, como nós temos hoje, que envolve retórica, que envolve eloquência, que envolve toda a capacidade de oratória, isso foi criado lá pelos gregos e foi trazido para dentro da igreja por Orígenes, que era alguém que estudava a filosofia grega, a retórica grega, e se converteu e trouxe a retórica grega para dentro da igreja. Isso lá, não sei, Orígenes é do 300, 400 depois de Cristo, não sei exatamente, até tem que ver de que época que é o Orígenes para eu saber falar, porque eu já li isso muitas vezes, mas cabeça não, memória minha não guarda tudo, né? Mas aí a forma bíblica não era essa. A forma bíblica é ir lendo os textos e tendo essa meditação e essa explicação, como é feito na sinagoga. Lê o texto, explica como Jesus foi lá na sinagoga, lê o texto da semana, do dia, daquele sábado, né, na palavra. A Raquel escreveu aqui, está sendo bênção, aprendendo muito. Que bênção, Raquel, que bom, glória a Deus, que bênção. Então vamos agora orar, queridos, e vamos agora colocar nossa vida na presença de Deus. Talvez você esteja numa situação que quando você olha para o teu passado, você olha para o teu presente, muita coisa mudou, tem gente que fica presa ao passado. E Moisés poderia ficar preso ao passado dele. Ficar pensando assim, mas eu sou um príncipe do Egito e agora eu estou aqui como um pastor de ovelha. Eu morava no palácio, agora eu tenho que ficar aqui buscando água para ovelha, cuidando de ovelha, nesse trabalho aqui. Por que que isso está me acontecendo? Por que que eu cheguei nessa situação? Ou ele podia ficar pensando assim, fiz tudo errado, joguei fora a minha vida, matei aquele egípcio, fiz tudo errado, quis fazer o bem e acabei fazendo o mal, quis fazer a coisa certa, acabou dando tudo errado. Ele podia ficar se culpando e Deus estava trabalhando. Então até nos teus erros faz parte do processo. Até nos seus erros faz parte do processo. Às vezes a gente fica pensando que só vai fazer alguma coisa quando estiver plenamente preparado. Mas se você esperar estar plenamente preparado, a probabilidade de nunca chegar esse tempo, porque a preparação vem justamente durante o nosso agir. No nosso agir nós vamos sendo preparados. Então a atitude é importante. Eu quero orar com você. Se alguém tem algum pedido de oração, escreve aí para mim, para que a gente possa orar. E eu quero orar por você. Pedir que Deus abençoe e que esse chamado de Deus, que talvez esteja meio apagado na tua vida, parece que tem uma camada de cinzas por cima, né? Apagou, teve cinzas. Que o sopro do Espírito Santo remova as cinzas. E essa brasa que ainda está aí dentro reacenda e que você entenda que Deus está te preparando para coisas maiores. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero agora abençoar os teus filhos. Os teus filhos que ficaram comigo toda essa live, os que foram entrando, aqueles que entraram e saíram durante a live e aqueles que estão assistindo na gravação, seja no Facebook, seja no Instagram, que o Senhor os abençoe poderosamente, que o Senhor derrame sobre cada um a sua graça e a sua presença, para que possam viver plenamente, Pai, o teu propósito. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor cuida de nós. Até quando nós não percebemos, quando parece que as coisas estão dando errado, mesmo assim o Senhor continua trabalhando. Então nos dá fé, Senhor, nos dá paciência para confiar naquilo que o Senhor está fazendo, nos dá coragem, Pai, para nós seguirmos em frente mesmo diante das dificuldades, Pai, para que o Senhor cumpra o teu propósito nas nossas vidas. Abençoa o dia de cada um. Abençoa, Pai amado, a família de cada um, a saúde. Se tem alguém aqui, Pai, com uma enfermidade, se sentindo mal, com uma dor, que agora o Senhor estenda as suas mãos para
curar, que essa dor de cabeça vai embora, que esse mal-estar vai embora, que as energias físicas, emocionais sejam restauradas nessa manhã. E essa pessoa que acordou e entrou aqui na live dizendo: eu não tenho vontade para nada, eu não sei o que eu tenho, já acordo desse jeito, que agora o Espírito Santo opere na tua vida. Venha uma libertação do Senhor e um restaurar da energia, das forças, venha sobre a sua vida. E esse dia se torne um dia abençoado e produtivo, e você vai chegar no final do dia no nome de Jesus e vai dizer: meu Deus, o que é que aconteceu nesse dia? Que dia abençoado! E você vai lembrar dessa palavra, dessa oração nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Essa live eu deixo ela durante o dia, salva aqui no Instagram. E quando eu faço a outra de amanhã, por exemplo, eu vou apagar a de ontem, arquivar, e vai ficar a de hoje aqui. Até amanhã. Mas ela fica mesmo lá no Facebook. Lá ela fica, daí lá fica permanente, tá bom? Amém! Guilherme Tibola, meu parente, querido Guilherme, Deus abençoe. Um grande abraço, Guilherme. Também a Renata, amém, Deus abençoe, amém. Ana Machado, Deus abençoe, amém, assim seja. Raquel, amém, um dia abençoado para todos nós. Obrigado aí pela audiência de vocês nesse tempo aqui que a gente ficou juntos, e amanhã a gente começa com a sarça ardente amanhã, né? Cada dia é algo muito profundo que Deus tem falado para nós. Deus abençoe, beijão, abração para todos aí, que Deus abençoe, até, Deus abençoe, tchau, tchau.